Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. E você, com certeza, vai ser mais um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, meu campeão, minha campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre capitalização simples, matemática financeira, capitalização simples, mais especificamente sobre juros simples, ok? Vem comigo, galera, para a gente dar início nessa aula aí. Então vamos lá, falando o que a gente vai estudar nessa aula. Nós vamos estudar, conceituar juros simples, né? Entender como que é o papel do dinheiro no tempo, né? Como que o dinheiro se desenvolve no decorrer do tempo. Nós vamos calcular montante, vamos calcular capital, vamos calcular taxa, tempo, que são todos itens associados aos juros simples. Vamos entender o que é uma taxa equivalente, o que é uma taxa proporcional, taxa média e prazo médio, e vamos resolver aí alguns probleminhas, alguns exemplos com relação a esses assuntos que nós iremos tratar, ok? E no segundo momento, nós iremos fazer uma bateria de exercícios sobre esse assunto aqui, obviamente depois que a gente trabalhar toda a parte conceitual, que é importante que você saiba. Tranquilo, galera? Então vamos lá falar sobre aí regimes de capitalização. Bom, veja bem, os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Então, você vai fazer uma aplicação, você vai pegar um dinheiro emprestado, esse dinheiro ele vai ser devolvido ou vai ser resgatado depois de um certo período, depois de um certo tempo. Então, como é o comportamento desse dinheiro no decorrer desse período, no decorrer desse tempo? Esse valor, esse dinheiro, ele tem que ser corrigido. Ele não pode simplesmente ser tratado da mesma forma depois de um certo período de tempo. Então tem que haver uma correção monetária, ok? Seria como eu pegar R$100 com você, chegar e falar bem assim, ó, me empresta R$100 aí. Aí eu vou te devolver daqui a um ano R$100, tá bom para você? Obviamente que não, né, gente? Esses R$100 daqui a um ano, ele não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Hoje, com R$100, você vai comprar X, Y e Z. Daqui a um ano, com R$100, você só vai comprar o X e o Y. O Z já não vai dar mais para comprar, né? Porque tem uma inflação nesse período, os preços aumentam e esse dinheiro, esse valor R$100 já não vai ter tanto valor daqui a um ano como ele tem hoje, né? Aliás, hoje já não tem muito, né? Mas imagina daqui a um ano. Mas enfim, então todo capital, seja ele empregado, aplicado ou emprestado, ele tem que ser corrigido no decorrer do tempo. Então os regimes de capitalização, o que eles fazem? Eles pegam os juros desse capital, né? E incorporam ao capital no decorrer do tempo. Então, esses R$100 hoje, daqui a um ano, ele vai valer 110, 115, 120, ele vai ter um outro valor, ok? Nesta conceituação, nós podemos identificar dois regimes de capitalização. Uma que a gente chama de capitalização simples ou linear, e a outra que nós chamamos de capitalização composta ou exponencial. Nesta aula, nós vamos estudar a capitalização simples. Vamos ver como que ela é tratada no decorrer do tempo. E numa outra ocasião, nós falaremos sobre a capitalização composta. Bom, vamos entender então o que é essa capitalização simples. Ela comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, ou seja, ela vai crescer de forma linear e constante, ok? É previsto o crescimento porque o crescimento ele é contínuo e linear. Então, ele comporta como se fosse uma progressão aritmética ao longo do tempo. Os juros incidem somente sobre o capital inicial da operação, ou seja, da aplicação ou do empréstimo. Como assim, professor?
você vai fazer uma aplicação, por exemplo, de R$1.000 numa instituição, que pode ser numa letra, sei lá, enfim, tem várias aplicações. Você vai fazer uma aplicação a regime de juros simples, capitalização simples. Então você investiu R$1.000 a juros de 10%. Beleza. Então no primeiro período vai render 10% de juros para você sobre os R$1.000. Aí você vai passar a ter lá na sua aplicação R$1.000 mais os juros desse período. Passado o outro período, tem mais 10%. Só que esse 10%, ele incide somente sobre o valor que você aplicou, que é os R$1.000. Ele não incide sobre os juros que já rendeu no primeiro período. Por isso que ele é chamado de capitalização simples. Porque todo o rendimento, independente da quantidade de períodos que esse capital permanecer aplicado, ele vai ser calculado sempre sobre o capital investido inicialmente. Se você investiu R$1.000, todo mês, a cada mês que for rendendo os juros, que for capitalizado os juros vai entrar sempre sobre os R$1.000. Professor, mas eu já tenho R$1.500 lá. Mas os 10% continua ainda sobre os R$1.000, não sobre os 1.500. Porque esses 500 é fruto do rendimento. E na capitalização simples, os juros não é calculado sobre o rendimento, mas simplesmente sobre o capital inicial. Entenderam? Essa é a característica fundamental da capitalização simples. Juros incide somente sobre o capital inicial ou de aplicação ou de empréstimo, ok? Então, apenas o capital inicial, também chamado de principal, rende juros. Isso é a caracterização da capitalização simples. Tranquilo, galera? Bom, mas falar em capitalização simples é falar em juros simples, ok? Bom, o que são juros simples? Por que é chamado de juros? Porque juros é um rendimento em cima de um capital. Toda vez que nós calculamos um percentual em cima de um determinado capital, nós estamos calculando os juros. E esses juros pode ser decorrente de uma aplicação ou de um empréstimo. E esse juro se diz simples quando ele é calculado unicamente sobre o capital inicial. Ok? Beleza? Bom, por definição, juros simples é diretamente proporcional ao capital e ao tempo de aplicação, sendo a taxa de juros por período o fator de proporcionalidade, tá? Então, sempre o capital, os juros vai ser diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o capital emprestado ou aplicado, maior será os juros. Quanto mais tempo durar a aplicação ou o período de empréstimo, maior será os juros, ok? Isso que quer dizer diretamente proporcional. E se diz que a taxa por período, que é a correção monetária, né, é o índice que vai indicar qual é o valor de correção, ele é chamado de taxa de proporcionalidade. Belezinha? Então isso que é juros simples. Como que nós fazemos para calcular o juros simples? Existe uma formulazinha básica para nós calcularmos os juros simples, tá? Então, o cálculo dos juros vai ser representado aqui por nós pela letra J. J indica juros. E a formulazinha que nós vamos usar para calcular esses juros é essa fórmula aqui, J-SIM. J igual a C, que é capital, vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Então, é através dessa formulazinha que nós vamos calcular os juros decorrentes de uma aplicação ou de um empréstimo. Vamos entender cada uma dessas simbologias. O J é os juros, o C é o valor do capital, o I é o valor da taxa de juros e o N é o prazo ou tempo, ok? Alguns autores de livros costumam representar o prazo pela letra T, tá? Então, lê-se J-CIT, mas entende-se que N ou T quer dizer a mesma coisa, é o prazo, é o tempo de aplicação. Tranquilo? Belezinha, galera? Bom, como que fica o cálculo do montante? Professor, o que é montante, professor? Montante
é o resultado da sua aplicação. Então você tinha lá R$1.000, você aplicou esse R$1.000 por um certo período, por um certo tempo, né, a uma certa taxa. Passado esse período, esse prazo, você vai fazer o resgate do valor. O resgate implica em quê? Implica no valor aplicado mais os juros que rendeu no período que ele ficou aplicado. O somatório disso, do capital mais os juros, é chamado de montante. Então, entende que a palavra montante quer dizer capital mais juros. Compreende isso? Então, veja bem, galera, eu estou tentando ser bastante minucioso na explicação dessa linguagem matemática, porque é ela que vai aparecer na hora de nós resolvermos os exercícios. Então, o exercício vai dizer para você, calcule o montante. Você tem que entender o que quer dizer essa palavra, tá? Então, montante quer dizer a somatório do capital... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje, aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.